Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os professores e alunos das escolas de arquitetura aqui presentes, Barão de Mauá, Coque, Moura Lacerda, Unar de Araras e Unip. Gostaria também de agradecer a presença dos colegas arquitetos que aqui se dispuseram a vir e dos demais presentes que aqui poderão acompanhar um fato, na realidade, que nos chama de alguns marcos dessa cidade, que é a presença do nosso nobre arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Mas antes, eu gostaria de, infelizmente, ler uma nota triste. Ontem, perdemos nosso colega Alfredo Paisani. O Alfredo Paisani foi, além de presidente do IAB, foi o primeiro presidente do Sindicato dos Arquitetos de São Paulo. Trabalhou na antiga SECAP, que hoje é o atual CDHU, e destacou-se como um dos arquitetos responsáveis pela concretização do conjunto Zezinho Magalhães em Guarulhos, projeto habitacional de Vila Nova Artigas e de Paulo Mendes da Rocha, onde buscou compatibilizar a qualidade arquitetônica com produção massiva de habitação. Eu gostaria de todos levantassem um minuto de silêncio em memória ao Pai. Obrigado. Uma salva de palmas para a Paisani. Gostaria de chamar apenas para uma pequena introdução, antes da palestra do professor Paulo Mendes, presidente do IAB Núcleo Ribeirão Preto, Carlos Paladini, e logo em seguida, representando o presidente da associação, Roberto Maestro, arquiteto Luiz César Barilari, diretor de arquitetura dessa associação. Por favor. Boa noite a todos. A gente trouxe o professor Paulo Mendes para que esse AD fique muito forte e iniciamos uma série de discussões. Essas discussões vão se tornar um seminário de estudo sobre a cidade e cada um dos assuntos vão ser estudados por arquitetos como o professor Paulo, por arquitetos de Ribeirão Preto, e essas discussões vão se tornar, em cada setor da cidade, um documento. Esse documento vai ser divulgado uma posição do IAB. Vai ser um posicionamento político do IAB. Teremos um IAB forte e de ação. Gostaria de desejar ao professor Paulo Mendes que seja bem-vindo, já disse isso aí, e uma boa palestra. Obrigado. Boa noite a todos. Em nome da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos, dizer que foi esse esforço conjunto de Associação de Engenharia, Instituto dos Arquitetos, Secretaria Municipal de Cultura de Ribeirão Preto e Paulo AD, que em somatória conseguimos trazer todos esses nomes e o nosso grande guru, Paulo Mendes da Rocha. Muito obrigado pela presença de todos. Eu acho que o Paulo Mendes dispensa maiores apresentações, a própria exposição dele demonstrará o trabalho
nosso grande amigo Paulo Mendes da Rocha. Com vocês, Paulo Mendes da Rocha. Está falando. Meus cumprimentos a todos, por minha manifestação de muito prazer em estar aqui. É uma manifestação formal e ao mesmo tempo afetuosa. Tenho muito prazer em estar principalmente com os jovens, estudantes, porque tudo que possamos dizer ou imaginar depende dos que estão chegando agora, não depende mais de nada. Quero agradecer muito particularmente a quem me convidou e me recebeu, o senhor presidente do Instituto de Arquitetos de Ribeirão Preto, meu querido amigo Carlos Paladino, ao querido diretor desse Instituto de Engenharia daqui de Ribeirão Preto também, o meu querido amigo Luiz César Barrilari, que é essa forma de titubear com o seu nome, porque eu quero, inclusive, atenuar o desconforto desse detalhe, dizendo a vocês que trabalhamos juntos quando ele era um jovem de 20 e poucos anos, em São Paulo, foi trabalhar no meu escritório. Somos queridos e velhos amigos, apenas o tempo, às vezes, faz e talvez a minha idade. O que eu queria dizer nessa noite, antes de mais nada, é o seguinte: um dos estímulos para fazer essa deliciosa, inclusive, viagem, só o voo de São Paulo até aqui, rever coisas que eu já conheci, inclusive a região, mas rever a exuberância dessa paisagem, onde a mão do homem, o trabalho do homem está patentemente, de uma forma incrível, desenhada no chão. São riscos do trabalho, agricultura, intervenção nos rios, barragens. É um horizonte extraordinário, porque a questão que eu queria ressaltar é que o foco do nosso estudo, do nosso trabalho, da nossa preocupação é a cidade. A questão da arquitetura independente, ou além de não prescindir do objeto construído enquanto edifício isolado, historicamente, sempre. Entretanto, a prebenda do homem, a preocupação, a inauguração disso que se chama uma forma peculiar de conhecimento da arquitetura, quando ainda não existia, começou a existir a partir do quê? São os testemunhos da presença do homem na natureza, no sentido da formação da sua consciência, quanto a que a natureza por si não é um habitat para o homem. O nosso habitat é construído por nós mesmos em função de uma experiência que se chama história, ou a história vista como experiência, que inaugura a totalidade dos conhecimentos, arte, ciência e técnica, construindo sobre a natureza coisas que significam a ideia de cidade. Porque a cidade é feita, na sua essência, para estarmos juntos, cujo único objetivo, estando juntos, é poder conversar e trocar ideias. Portanto, dizem os filósofos, e nós amparamos como questão fundamental da arquitetura, que navegamos na questão permanente, dinâmica, da formação concomitante entre consciência e linguagem. Se eu adquiro consciência sobre algo novo, seja a existência do fogo lá para trás, seja a força da gravidade que faz as pedras caírem e eu posso contrariar fazendo Stone Ages, por exemplo, 3 pedras arrumadas como 2 pilares de uma viga. É o início de tudo. Essa consciência adquirida pouco a pouco da experimentação, feita essa experimentação por urgências necessárias para poder estar, se defender, abrigar, exige imediatamente isso que caracteriza o gênero humano: dizer ao outro para que possamos continuar.
é a concomitância da formação da consciência e da linguagem. Sobre isso, os estudiosos, linguistas, etc., já hoje em dia, os modernos, dizem coisas estupendas, como quem diz essas coisas estupendas, certas teses, certos discursos especiais. Valem como momentos de grande emoção para dizer, vejam vocês, vejam nós todos, vejamos nós, como é verdade tudo isso. Antes que as coisas haviam, começa a se falar delas, então inventa-se as linguagens. Podem ser gestos para começar, alguns sons depois, etc. Diz um filósofo que eu gosto muito, uma coisa muito interessante, como quem conta uma história remetida a um passado longínquo que você pressupõe, porém com experiências, achados que conformam isso. Como as coisas teriam se inaugurado. Diz ele, esse particularmente, que um dos momentos mais extraordinários seria, por exemplo, imaginar o seguinte: quando pela primeira vez o homem teria dito alguma coisa que não estava se vendo. A história que ele imagina, ou nos faz imaginar, é a seguinte: um grupo está caçando, um deles avança a ponto de ver o objeto da caça, um pequeno animal, que já se esconde dos outros atrás de uma pedra, só ele está vendo. E ele faz, como se fazia na época, um grunhido ou outro, qualquer coisa que foi dando certo aos poucos, que avisa aos outros para ficarem quietos, porque a caça está ali. Ou seja, quando esse som foi repetido depois em casa, nas cavernas, e todos se surpreenderam e começaram a rir, porque sabiam que estava se falando de algo que não estava se vendo. Assim que se inaugura a língua e tudo isso. Portanto, a nossa história é uma história de numa certa medida, de um projeto em andamento sempre para amparar a nossa própria existência. A dança, a fala, a música, a escrita, e chegar onde nós chegamos. Hoje sabe-se o que vocês podem imaginar, o quanto se sabe hoje, mas com uma característica muito interessante para chegarmos até nós, digamos. O que nos caracterizaria nessa história tão ampla que é difícil isolar um dos outros? Para dizer, somos todos, mais que nunca. É que hoje forma-se uma consciência clara, não se discute mais, que somos habitantes de um planeta que é um pequeno pedaço de matéria, um calhau, uma pequena esfera desamparada no universo, e a nossa existência é uma responsabilidade de nós mesmos. Portanto, a grande questão é a construção do habitat e a construção da cidade. Nós vivemos, particularmente vocês, nesse interlande brasileiro riquíssimo. A rede, uma cidade isolada, não existiria, é uma rede de transportes, comunicação, estradas, etc, etc. E isso constitui um país, uma nação. E estamos no momento em que essas coisas vão mudar, porque sabemos que a natureza não aceita que você corte o território, e aqui é Bolívia, aqui é o Brasil, uma vez que os rios entram, saem de um país, entram no outro, voltam para outro país, ou seja, essa preocupação com a transformação da natureza exige que o território seja visto não como paisagem, mas como a natureza seja vista, a natureza, não como paisagem, mas como um conjunto de fenômenos. Portanto, para cuidar das águas, da navegação fluvial, do território, da economia, é preciso que nos unamos todos para constituir aquilo que seria uma visão de aproximação de um projeto ideal sobre a ocupação do território. Essa é a nossa posição hoje no mundo dos arquitetos, e principalmente, particularmente na América Latina. Vejam vocês quanto aqueles que são obrigados a assumir a responsabilidade do intelectual, não se trata de se vangloriar porque tem diploma universitário, qualquer um de nós. Trata-se de assumir a responsabilidade de quem é obrigado a saber, porque frequentou, amparado pelo seu próprio povo, pela sua república, para que estudar 10, 15, 20 anos, assumir a responsabilidade de devolver
de uma forma inteligente, esse saber na direção de um projeto comum, capaz de organizar essa espacialidade de um modo agora novo, sobre quem tem consciência dessa condição humana no planeta. Hoje o mundo inteiro não discute mais isso. Podemos dizer que existe uma cultura popular, uma cultura com a força daquilo que se chama cultura popular, sobre a condição humana no universo. Ninguém mais discute. A imagem, eu mesmo repito muito, mas não tenho escrúpulo, mais candente, particularmente para nós americanos, é que há 400 anos atrás só, as navegações disseram que descobriram a América, baseados, estimulados, amparados, encorajados, os navegantes, pelo que disse o seu Galileu, que a Terra era um pequeno fragmento que girava em torno do Sol, não era o Sol que girava em torno da Terra. 400 anos. E foi condenado à fogueira. Hoje os cientistas recebem o prêmio Nobel e $1 milhão. Ou seja, as coisas mudaram. Esse é o estímulo e a esperança que temos no futuro. Os arquitetos navegam nesse universo de saber. Não estão aqui para resolver problemas do mercado. Não estão aqui para resolver problemas da satisfação dos interesses da especulação imobiliária. É evidente que isso faz parte do sistema republicano, democrático, livre e da liberdade de ação. Porém, não é justa essa fratura, e nós dizíamos, o interessante seria cobrar do empresariado, cobrar da indústria, a consciência intelectual sobre tudo isso. A política tem que ser feita em harmonia, não em revoltas e revoluções sangrentas. Esse é o grande ideal nosso. E esse lugar é muito propício para os arquitetos, como forma de conhecimento, porque é um centro de saber, é um centro universitário importantíssimo, tem, historicamente formado, uma importância econômica intransponível no território, e nós somos assim, podemos dizer, afortunados de estarmos nesse ambiente. Portanto, o ensino da arquitetura mesmo deverá, na minha opinião, deveria, pouco a pouco, se reorientar para uma formação, para objetivar uma forte formação, principalmente no Brasil, onde o estudo é muito atrasado, de uma maneira geral, para recuperar aquilo que foi perdido na infância, na juventude, antes que se corrija, como se pretende, cada vez mais esse ensino. Recuperar uma formação humanística, por que não dizer literalmente assim, sobre esses fundamentos da razão de existir essa forma peculiar de conhecimento, a arquitetura, para que possamos, através de institutos, organizações, União Internacional de Arquitetos, Federação Pan-Americana, influir na política e exigir que a cidade seja tratada como um universo muito especial, enquanto o habitat humano por excelência. Desse modo, para nos entender, eu imaginei que, correndo o risco, justamente a graça de tudo isso, de dizer, muito bem, fala-se, você fala tudo isso e faz o quê? Então, vou mostrar alguns projetos que vocês todos, os senhores todos já conhecem. Eu não posso ter escrúpulo em relação a isso, porque nem possuo novos projetos, mas apenas, na frente de todos, fazer alguns comentários que me parecem de destaque, porque, qual as razões fundamentais daquele projeto. O primeiro que eu vou mostrar, me parece interessante, eu gosto muito de ter frequentado, foi também uma fortuna da minha vida poder participar desses estudos, é um estudo para uma cidade no Alto Tietê, a partir da seguinte questão, já montada nessas transformações da natureza enquanto conjunto de fenômenos. Ou seja, o rio Tietê, que com canoas os índios já navegavam, entretanto, de uma forma atual, não era navegável. Possui corredeiras, etc, etc. Com a inteligência paulista, vamos dizer assim, eu digo isso sem nenhum escrúpulo no caso, porque a CEMIG, no Grupo Mineiro, por exemplo, não fez isso no seu conjunto de barragens construídas no Rio Grande, por exemplo. São Paulo fez no conjunto de barragens do Tietê, qual seja a providência da engenharia, pelas mãos
de ninguém mais do que o governador, principalmente, porque a questão é de um conhecimento, digamos, de dimensão universal. Qualquer um deveria fazer. Mas como fato e episódio que se deu, deve-se muito à presença, já que foi feito também de modo político, o empenho, para que esse homem que não tinha essa vocação, engenheiro do Departamento de Hidráulica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, o senhor Lucas Nogueira Garcês, torna-se governador de São Paulo, já com esse plano principalmente. Eis a questão do planejamento que eu queria ressaltar também como uma responsabilidade nossa de influir na política para que assim se faça. O mundo não pode andar aos trancos e barrancos, tem que ter planos. Fez um plano do que se chama aproveitamento integral do Rio Tietê, com uma sucessão de barragens, porém, isso que não se fez na CEMIG, providenciando que toda barragem já tivesse na sua construção original o conjunto de sucessivos tanques que permite que os navios ultrapassem a diferença de cota de uma bacia de acumulação para outra, as chamadas eclusas. Com isso, o Rio Tietê tornou-se um rio navegável de São Paulo, como nós sabemos, na crista da serra, até o Rio Paraná. O que quer dizer? Que também se navega até a Bacia do Prata. Como o Brasil nunca realizou, os engenheiros sempre falam-se disso, não é uma ideia minha, um plano extraordinário de ligação da bacia que corre do centro do país para o norte, a bacia Tocantins-Araguaia, e deságua no Amazonas, um plano de ligar com canais essa bacia a outra, Paraná-Uruguai, que corre desse miolo do continente para o sul, fazendo com que você possa unir a bacia do Prata com a bacia amazônica. Como essa história da especulação, da exploração, do desfrute da rede de navegação fluvial com vantagens econômicas enormes é historicamente de uma experiência humana, basta ver Volga, Dom, a navegação do Ruhr, a Tennessee Valley Foundation nos Estados Unidos, sempre se fez essas grandes obras, o Brasil nunca fez. Esses horizontes fazem ver como é importante esse lugar que nós estamos e também quais os horizontes da arquitetura enquanto uma perspectiva, que é da nossa formação, de uma disposição espacial adequada para mais amplos projetos do que sejam simplesmente edifícios isolados. Foi assim que, pelas mãos das hidrelétricas de São Paulo, fizemos um estudo encomendado pelo governo, como que essa navegação podia ser inaugurada, porque não pode se fazer pouco a pouco, pura e simplesmente. É necessário balizar, controlar a navegação, estabelecer padrões tecnológicos para a navegação, construir estaleiros para repor o sistema flutuante todo, barcaças, gruas, câmeras, rebocadores. É necessário concentrar uma certa indústria e, principalmente, a navegação fluvial como recurso isolado não existe, tem que se associar às ferrovias. Foi muito bem. Como nós conhecemos o nosso mapa, é fácil imaginar da linha do Tietê, agora como um sistema navegável de sucessão de barragens com suas eclusas, possui um sistema ferroviário ao norte e um sistema ferroviário ao sul, afastados cerca de 70, 80 quilômetros um do outro, os dois sistemas. Um deles, acho que o do sul, atravessa, inclusive, já na direção de uma ligação Atlântico e Pacífico, vai até a Bolívia. Se você unir no transverso, nós estamos fazendo um raciocínio que percorre uma linha leste-oeste, como corre o Tietê. Se você cortar norte e sul, essa bacia navegável, ligando as duas ferrovias, é uma ferrovia agora de 50, 60 quilômetros, você constrói um lugar que é porto fluvial, articulado com todo o sistema ferroviário que já existia, aquele de cima e o de baixo. Muda todo o sistema de equilíbrio das cidades no sentido de força positiva. É uma história fantástica, a visão que um arquiteto pode ter. Eu fiz esse projeto, então, foi tomada uma série de posições e eu vi isso. Há questões
Se eu descrever esse projeto, vamos perder muito tempo, eu vou dizer 2 ou 3 coisas. Para falar da sabedoria dos arquitetos, uma sabedoria não desse ou daquele, própria da arquitetura como forma de conhecimento. Aonde fazer isso agora? Começa-se como perdidos, sem saber aonde. Há um dado, além de muitos outros. O voo a jato, para haver decolagem, aterrissagem econômico, no mínimo 400 quilômetros, é uma questão da tecnologia da aviação. Essa cidade portuária, fundamental, como polo de desenvolvimento do sul de Minas, norte do Paraná, Interlândia de São Paulo, Mato Grosso, exige um aeroporto para avião, tipo Ponte Aérea Rio-São Paulo. Muito bem, a 400 quilômetros de São Paulo, nós estamos praticamente, por felicidade, no meio do caminho. De São Paulo até o Paraná, esse sistema tem 1.000 quilômetros, 400 quilômetros. E 400 quilômetros você encontra ao norte, Novo Horizonte, aqui embaixo, Lins. Se você ligar isso, atravessa a bacia, faz uma linda cidade. Eu vou mostrar algumas imagens do que seria o lançamento dessa cidade, com 2 ou 3 rabiscos do Tietê. Depois, também para desenvolver entre nós esse mesmo raciocínio, para dizer, podemos raciocinar assim. Eu estive em Montevidéu, convidado pela Universidade de Montevidéu, para um seminário internacional que eles fazem periodicamente, inclusive uma coisa para se copiar. São seminários internacionais, convidam 4 ou 5 arquitetos do mundo inteiro, põe esses arquitetos numa sala com 20 estudantes e 3 professores, todos desenvolvendo o mesmo tema. Depois convidam ainda por cima notáveis, 2 ou 3, críticos e comentaristas de arquitetura para falar daquilo tudo. Bem, nessa circunstância eu fui até lá e o tema naquele ano era justamente a cidade de Montevidéu. E a cidade de Montevidéu gira em torno de uma bacia, de uma baía. O tamanho das coisas para a arquitetura, todos nós sabemos, é muito importante, não adianta falar isso. Quantos quilômetros? Não é nada de centenas de quilômetros. Essa bacia, essa baía, se fosse possível circunscrevê-la numa circunferência aberta para o Atlântico, numa corda, teria 2,5 km. A Avenida Paulista em São Paulo tem 2,5 km. É uma escala urbana. O que havia em perspectiva lá é a famosa avenida da beira da água, que não adianta nada, porque o outro lado, nós não estamos, inclusive, diante de avenidas belíssimas, não é Copacabana, né? É uma lagoa, uma laguna de águas paradas, pouco profundas, só o porto dragado, o resto todo daquelas águas, daquela extensão toda de água, possui um calado de 2,5 metros, qualquer coisa assim. É como se dissesse, não serve para nada. Eis que um raciocínio de arquiteto diz assim: como não serve para nada? Embarcações de passageiros para 200, 300 passageiros não calam mais que 1,5 metro. Se nós, em vez de fazermos a Avenida Beira-Mar, fizermos as avenidas por dentro e navegarmos essa baía, retificando as frentes dessa baía, como cais de atracação, e estabelecendo uma linha de navegação fluvial, nós aliviamos o transporte do automóvel e criamos um hábito novo para aquela cidade, que via aquela água como uma coisa morta, dentro da baía. Numa praça quadrada, para ser praça agora, porque a forma sugere, de água, e transforma a cidade inteira. Vou mostrar 2 ou 3 imagens disso aí. Depois nós fizemos um projeto para a Universidade de Vigo, onde de novo aparece a questão de uma visão de totalidade de planejamento, porque o que se dava lá, para chamar arquiteto de fora e pedir opinião, é o seguinte: a topografia é exacerbadamente enérgica, uma topografia impossível, a menos de uma curva de nível, a 460, que lá estava, como um anfiteatro, vocês podem imaginar. O resto debruçava como um abismo. Toda disputada já com meia dúzia de necessidades da universidade, que precisaria muito mais, ou seja, não se sabia como progredir aquilo.
A 460 foi ocupada com algumas aulas, a reitoria, um centro de habitação dos estudantes, etc. E depois uma tragédia naquele abismo. Nós fizemos o seguinte: imaginei uma rua elevada, como uma corda desse arco, desse anfiteatro, como um grande viaduto coberto, e associando a esse viaduto os novos edifícios, que para pôr no chão estariam submetidos a muros de arrimos, desmoronamentos, aterros, um desastre em relação a isso que se chama a natureza no estrito lugar que ali estava. Uma topografia muito enérgica. Ou seja, uma construção que ampara o futuro. Vou mostrar esse projeto em duas linhas. Foi adotado por eles, durante muito tempo se estudou, com essa história de crise do projeto da Diário. Depois, vou mostrar a vocês um projeto que eu estou fazendo na minha terra, em Vitória, que o governo, numa frente da entrada da Bahia, onde havia mangue, lama, um território sem conformação entre o confronto do território firme e as águas, como está na origem todo o território de uma cidade à beira-mar, que ficou lá na entrada da Bahia, a cidade está feita lá para dentro. O que se fez? Retificou-se essa frente, dragou-se a Bahia e jogou-se o material da dragagem nessa esplanada para fazer um horizonte perfeito, e eis que surge uma grande reta agora na entrada da Bahia, em frente ao mar, com possibilidade de atracação, embarcação de passageiros, etc. E, principalmente, um espetáculo extraordinário em relação ao que se podia chamar consciência sobre a educação de um lugar, e mesmo uma dimensão monumental do espetáculo da virtude dos trabalhos humanos, qual seja o desfile de entrada e saída permanente dos navios, rebocadores, dragas, serviços do mar, estaleiros, uma verdadeira maravilha sobre a tomada de consciência de tudo isso. E o governo, na minha opinião, de modo muito sábio, não em me chamar, mas destinar uma parte, uma frente de 300 metros dessa nova beira da entrada da Baía de Vitória, junto à saída do mar, com uma avenida paralela logo atrás, não sei se está dando para imaginar o que eu estou falando, paralela, como se ali fosse a frente do mar, a 70 metros do mar para dentro, sempre numa configuração regular, de um retângulo. Há uma avenida e o governo reservou esses 70 por 300 para fazer, com Secretaria de Cultura, com planejamento governamental, como desejo da cidade, um teatro que deveria amparar, inclusive, a possibilidade de exibição de óperas, etc., e um museu de arte moderna, cuja expressão entre nós hoje já é consagrada como se fosse um MoMA. Toda cidade do mundo pode ter o seu MoMA, Museu de Arte Moderna. Lato senso, a museologia sabe o que fazer. Pouco a pouco, arrumar um certo acerto, mas principalmente promover os artistas, exposições temporárias e tudo isso. É preciso não esquecer que a Bienal de São Paulo, por exemplo, é uma das três mais importantes do mundo. Já foi lá exposto o que vocês não podem, o que nós às vezes esquecemos de imaginar, o valor que tem. Munch, Picasso, todos os artistas do mundo. Essas transposições de obras de arte hoje são feitas com rigor, com recursos imensos, milhões de dólares, de seguros, etc, etc. Uma vez montada, finito, uma vez esgotado o espetáculo da Bienal, não é justo que isso volte, já tenha acontecido então, que parte dessas exposições se abrigam nesses museus que toda cidade devia ter. O famoso MoMA, como é chamado de Nova York. No caso, além de muitos outros museus, eu quero dizer que a ideia de museu de arte moderna já é uma expressão que sabemos o que quer dizer. Eu fiz esse projeto lá, vou mostrar para vocês, em duas palavras também. Em algumas imagens, as palavras já foram. Agora, eu vou mostrar, para encerrar essas imagens, que talvez seja muita coisa, um projeto que talvez para nós seja muito interessante, porque é uma questão, talvez um episódio
que eu não esperava, inclusive, na minha vida. O governo de Portugal me convidou, já há 2 anos, a construção já iniciou, está aflorando, eu estive lá há 15 dias atrás, muito interessante. O famoso, para eles famoso, para o mundo inteiro, Museu dos Coches, que já existe mal instalado. Portugal possui a coleção mais rica, mais famosa de grandes carruagens do passado, do século XVII, século XVIII, coisas extraordinárias. E quer fazer o novo museu, porque está mal instalado, e me convidou para fazer esse projeto. A questão interessante é que o recinto é dos mais notáveis para nós, brasileiros e portugueses, que, na minha opinião, somos um povo único, porque está na frente do Tejo, na região chamada de Belém, de onde saíram as caravelas, para descobrir isso que somos aqui. Não descobriram o que somos, descobriram outra coisa. Nós é que inventamos um pouco esse Brasil também. Mas o lugar é monumental, é objeto, o lugar, o recinto todo, de grande atração turística por si mesmo, as ruas, etc. Lá está o famosíssimo, ali do lado, Convento dos Jerônimos e coisas assim, a Torre de Belém, o famoso já Centro Cultural feito pelo Gregotti, objeto de um concurso internacional, é um lugar monumental. A famosa Rua da Junqueira, que desce atrás desse terreno, e o governo reservou uma faixa de terreno mais ou menos irregular, inclusive com um encanto extraordinário, de um tanto da Rua da Junqueira, cujos fundos são tombados de casas antigas, cujos fundos limitam-se com o terreno desse museu. Então vai ficar muito interessante, nós fizemos uma... Muito bem. Para amparar tudo isso, eu inventei um museu bastante interessante, porque é muito problemática a questão dos cortes. Cavalo é impossível, a cidade não aceita o cavalo vivo, empalhado, é grotesco. Discutiu-se muito. Eu consegui convencê-los de que vamos expor como se expõe automóveis. Afinal de contas, aquilo é a origem do automóvel. Havia viagens internacionais feitas com cortes de cavalo. E projetar nas paredes tudo que possa ser aditivo, tudo que possa ser complementação, desde como se fabrica, até imagens. A rainha da Inglaterra, em 1900 e pouco, visitou Lisboa. Eles pegaram um desses cortes, que era do rei Carlos, dos mais lindos, e foram buscar a rainha num pequeno passeio que ela fez, não sei de onde para não sei aonde, a reportagem de televisão da época, as coisas que se podem projetar como infinitas aditivos de caráter museológico, complementações para a imaginação, para a educação, principalmente das crianças, de quem visita aquilo, melhor do que cavalo empalhado, etc. Para dizer que nós influímos em tudo isso. Imaginei também que esse estojo, que ia guardar agora o tesouro para sempre, pudesse ser visitado como tal mesmo, é uma espécie de depósito, e para não ofender esse passeio a pé pelo lugar todo que é muito lindo, resolvemos suspender o museu. E quase como memória dessa inauguração da máquina por excelência, o veículo só consegue entrar nesse museu, nesses recintos da exposição, por elevador. Não há rampas, não há nada. São 2 elevadores para 75 passageiros, que quando abre as portas está vazio, você entra. Quando sai lá em cima, a porta abre para o outro lado. Pois fecha, ele está vazio de novo, abre para o lado de quem vai sair. Ou seja, cada viagem de elevador, que só para em 2 pontos, são 150 pessoas, enfim. Tudo isso passou, está sendo construído, é muito interessante. Tudo tem que ser climatizado. Do ponto de vista escola museológica, esse museu é particularmente interessante porque envolve madeira, madeira pintada, estofados, couros, exige conservação, etc. Dá mais amplo espectro e é muito interessante para a formação de museus em Portugal em geral. Eles possuem uma oficina de manutenção com esses objetivos. Eu então vou mostrar rapidamente essas imagens e, pelo que me disseram os queridos colegas, se quiserem, logo depois podemos fazer um debate ou perguntar o que quiser. É assim que fica bem? Então, as imagens dizem que eu mesmo posso passar.
habilidade para isso. Começamos pela cidade do Tietê, vocês estão vendo aí o estado, o Rio Tietê com as barragens, a ferrovia do norte, a ferrovia do sul. Não sei se dá para... Talvez a luz pudesse atenuar um pouquinho, né? A luz do recinto. E como que... Bom, sem escrúpulo de repetir, eu quero de novo acentuar que o que eu quero mesmo dizer é que essas são visões da formação do arquiteto. Uma capacidade de disposição espacial que vai além daquilo que seriam os programas mais corriqueiros de uma casa, seja de um hospital, mesmo um museu. Você pode raciocinar com largos e amplos espaços. A cidade que imaginamos, então, é assim. Não sei se dá para perceber. O rio Tietê cá. Nesse lugar, a barragem, o leito do rio, as águas, tem 3 quilômetros de uma margem para outra, que é a distância São Sebastião e Ilhabela. É uma distância ideal para a navegação transversa. Tudo começa com a primeira ponte rodoferroviária que liga as duas ferrovias. Do lado norte, onde está aquele torre, faz-se um porto industrial pesado, das barcaças, etc., e as indústrias. Também vamos ver depois o aeroporto. E a cidade inteira, onde está aquele 3, é feita com uma linha central de transporte público já inicial, de cerca de 8 quilômetros, e há, para o lado direito, aquela extensão que vai até dentro d'água, com a ideia de fazer ali um posto avançado da Universidade de São Paulo, do Departamento de Hidráulica da Escola Politécnica, para tudo, no sentido da palavra tudo, que diga respeito às águas. Seja estudo da formação da gota, até desenho de navios e regime de todo esse sistema, manutenção do sistema, etc. E naquele seria um centro, entre outras coisas, com hospital, por exemplo, de dimensão, de influência regional, uma vez que a navegação fluvial permite tudo isso. Muito interessante, ali onde está uma flechinha e aquele 5, é considerar que há um pequeno afluente do antigo rio Tietê, que agora é esse lago, que com a inundação da barragem, reflui a água para dentro, e se chama uma albufeira, como se fosse o Vale do Engabaú em São Paulo, inundado de água. A cidade passa horizontal perfeita e aquelas fraldas junto à água permite uma navegação local, já da própria cidade, com teatros, cinemas, etc. A cidade se desenvolve ao longo daquele eixo de uma maneira muito simples, como pode-se ver, enquanto projeto básico inicial. Ou seja, nós podemos ver isso muito bem, inclusive avaliar número de habitantes por hectare, com a concentração, verticalização em torno de 12, 15 andares, e é possível dimensionar essas coisas e lançar um projeto como se fosse uma casa, digamos, a cidade, a casa do homem. Esse é o desenho, acho que dá para ver bem. Isso é feito em escala perfeita, em cima de... depois foi desenvolvido, etc., até um certo ponto, a cidade que aí está. A ideia era de fazer uma cidade sem grandes monumentos, não havia necessidade de fazer edifícios isolados, palacianos, para isso, para aquilo. Os edifícios de planejamento, órgãos administrativos podiam estar em edifícios normais ao longo da avenida, uma coisa ou outra numa praça, teatros, etc., museus e coisas assim. Bom, isso é para ilustrar a magnificência de tudo isso, o que são essas barragens, aqui no canto à esquerda, uma esclusa, o que representa isso em relação a frotas de caminhões, etc. Um trem de barcaças desses equivale a 200, 300 caminhões, é uma maravilha do ponto de vista da economia, a eficiência da navegação flutuante. Um flutuador desse pode viver, pode durar
como se diz, de mercadoria em geral, 200, 300, é infinito. E é fácil imaginar a virtude de tudo isso, uma vez, é claro, associado com aquela ponte que liga os dois sistemas, a ferrovia para distribuir depois todos os universos de habitação do homem. Essa é uma embarcação de passageiros saindo de uma inclusa. Essa é uma maquete muito interessante que um amigo me ofereceu, feita em ferro, muito engraçada, por isso que eu mostro para vocês, e num certo sentido bonita, a ponto de ter sido exposta em Bienal, etc. Uma maquete feita em aço, em escala perfeita dessa cidade. Vamos à Baía de Montevidéu. Veja o senhor. Isso está lá, Montevidéu, Buenos Aires, etc. A Bahia é assim. Dá para perceber a cidade, dá para perceber o que desastre seria uma avenida perimetral junto à Bahia, com o lado da avenida inútil. A Bahia apenas com o lado direito, como estamos vendo, dragada para Porto e a parte velha da cidade ali. E depois todo esse desastre da frente da água. As águas, naturalmente, nunca são perfeitamente estáveis, mesmo na questão do mar, existem as marés, etc. Então aquilo tudo é um lamaçal. Propusemos o seguinte: lá, aquela pequena ilha solta no meio, é um calhau de pedras, não é nada muito importante. Imaginamos o seguinte: se eu retifico as frentes, trago um pouco a Bahia e ponho território material para fazer as esplanadas horizontais. E imagino essas frentes agora dos bairros, com universidades, hotéis, cafés, uma Veneza e uma navegação intensa de barcos, que atravessando daqui para lá, de passageiros, a cidade se transforma absolutamente. Vou dizer, sem nenhum escrúpulo a vocês, coisas que me encantam raciocinar, qual seja, por exemplo, a ideia, enquanto imagem das coisas, visto de avião, quem passa num voo direto, São Paulo, por exemplo, Buenos Aires, vendo isso, essa forma faz ver que não é a natureza pura e simples, mas é um trabalho do homem. Aquela pequena ilha, imaginamos, também com frentes retificadas e aplainada, como se faz nos territórios de Veneza, e um teatro aonde só se poderia ir, frequentado exclusivamente por embarcações. Essa é a ideia da nova Baía de Montevidéu, do ponto de vista de um raciocínio nitidamente, na minha opinião, arquitetônico, urbanístico arquitetônico. Eis a Bahia, a nova cidade de Montevidéu. Não, esse é o primeiro. Esses são os navios que entram no porto, é um porto importante, portanto, aberto para o Atlântico. Essa boca à direita, à esquerda, é o Atlântico aberto. Isso já existe lá, a entrada da parte dragada do porto. Para mostrar o estímulo para fazer isso. Universidade de Vigo. A Universidade de Vigo tem um território assim, e pela conformação desses edifícios pode-se ver o desastre que estava se produzindo ao sair daquela cota 460 em cima e desmoronar as construções por esse abismo. Tudo que está lá já está construído. Nós imaginamos, então, o seguinte, numa seção transversa: uma rua elevada, coberta, naturalmente com caixas de banco, informações para as escolas, etc. E os edifícios universitários, desenvolvidos como construções adjacentes, nas quais se entra sempre de um modo que possa ser, seja qual for o edifício, línguas, biologia, isso e aquilo, a parte de recepção e de convivência mais desejável entre os estudantes. Ou seja, cafeteria, biblioteca, informações gerais, auditórios. Portanto, não é uma rua pura e simplesmente como as portinhas, mas é uma sucessão de recintos das várias escolas na mesma cota 460, criando
daquilo que já era natural a 460, uma continuação em nível da mesma cota. Basicamente, a ideia é essa. Isso seria a ideia. Naturalmente, os transversos que estamos vendo seriam ligações com a 460 natural, e os edifícios se desenvolvem para baixo até o território, onde uma via de serviços básicos, caminhões, etc., pode servir os edifícios, e também para cima do nível dessa rua, até certo ponto, com quantos andares se quiserem. Naturalmente devem ser edifícios, no mínimo, de 30 por 30 de planta, ou seja, 1.000 metros por andar, de tal sorte que os institutos universitários de 5.000, 6.000, 8.000 metros quadrados nunca ultrapassassem, ainda que não fossem todos iguais, nós temos uma referência dos 30 por 30. São edifícios de 6, 5, 4 andares, não é nada extraordinariamente verticalizado. Ficaria assim a nova Universidade de Vigo. Aquilo que está em mancha no desenho são os edifícios que já existem, cada um com forma mais trúxula do outro, para poder se acomodar a esse território todo energicamente conformado. Ficaria assim. Esses edifícios que se repetem em planta circular seriam uma questão interessante de considerar num terreno enérgico de topografia enérgica. Uma coisa aparentemente muito simples. E não é. Os estacionamentos, porque é preciso muro de arrimo, horizontalizar, compactar, pavimentar, milhares de hectares para estacionar os automóveis sem nenhum conforto. Então fizemos um estacionamento contínuo, circular, etc. Também repetitivo, servido pela mesma rua aérea. Essas são imagens do que seria isso. Esse é o perfil, esse seria o perfil. A coisa foi detalhada para a execução da rua. Também é preciso notar que cria-se um teto ao longo de toda essa rua, que teria mais ou menos um trecho maior, 800 metros. Uma disposição para instalações experimentais de coleta de energia natural, seja solar, eólica, etc. Inclusive, com o aproveitamento e a tubulação toda também livre do território desamparado e difícil, dentro da própria estrutura dessa rua aérea. Isso é muito importante considerar, inclusive para a parte de informática, que fica muito difícil instalar nesse território bastante conflitante. Vejam, senhores, a forma dos edifícios que estão lá. É uma coisa um pouco desagradável. Eu acho. Há um edifício aqui que está construído. Então, propunhamos isso. Muito bem. Então, na minha terra, agora, na tal frente retificada, na entrada da Bahia, com a monumentalidade do espetáculo dos Estados Unidos, o museu e o teatro, fizemos assim. Essa é a entrada da Bahia, aquele negritozinho lá é o local do projeto, o Oceano Atlântico já está aqui aberto à direita, e o porto é aqui à esquerda, lá dentro, na cidade de Vitória. Claro, quem conhece já ouviu falar no porto de Tubarão para navios de 500.000 toneladas. Isso é fora desse recinto. Esse porto é como o Porto de Santos, lá dentro, para navios de no máximo 75.000 toneladas, etc. Imaginamos logo de início, em relação à avenida, que está aqui no transverso à esquerda, que esse edifício devia ser suspenso para o museu. Suspenso para que houvesse para o pedestre uma transparência total dessa paisagem do mar que está ali esboçada à direita. E o teatro, que é muito interessante, teria o palco para o lado da avenida
e o foyer, digamos, o salão atrás da plateia, já sobre o mar, com esse perfil que está aí. É interessante notar que o terreno é de marinha, como se diz, o lençol freático é agressivo e logo na superfície, faz com que o próprio palco do teatro que está lá à direita não possa ser, para força de orquestra, tudo isso, abaixo d'água. Portanto, o teatro já começa elevado, permitindo galerias em sua volta e, principalmente, embaixo da plateia, já em cima da água, o grande café do teatro que serve para dentro e para fora para ser frequentado diariamente, esse café. O museu, inventamos o seguinte: o museu é feito por duas paredes com esse desenho paralelas a 20 metros uma da outra, e o que são salões de exposição que estão ali em negrito são estruturas transversas, uniformes, sempre com 20 metros, fazendo salões de 10, 15, 50 metros por 20 sempre. De tal sorte que isso possa ser levantado do chão e aquelas flechas que saem daquele sol maluco que está ali, quer dizer o seguinte, que a luz por reflexão no piso entra de baixo para cima no museu, porque aqueles planos inclinados que estão ali seriam em cristal. A famosa claraboia que os museus não resistem a fazer, mas são sempre problemáticos, nesse caso, são voltadas para o chão, não recebem nunca sol, e quem está nos salões pode contemplar esse território do chão como uma extensão do museu, tanto para o espetáculo das pessoas, como até exposições de esculturas, etc, etc. A coisa fica assim, aquela torrezinha à esquerda que se vê ali, de fato fizemos, é uma torre de 20 por 20, 400 metros quadrados, que faz com que a carpintaria, que é uma coisa barulhenta, recebe caixotes, etc., fique no térreo, nesse anexo. E também o depósito de acervo, administração e principalmente na cobertura dessa torre. Todos os aparelhos de climatização do museu, cuja tubulação saem dali para o teto do próprio museu e se distribuem, como quem diz. O arquiteto faz uma disposição, engendra uma disposição espacial solidária com as técnicas e com a engenharia, como quem diz, se fosse possível. Tudo a partir daí fica muito fácil de resolver. Ou, pelo menos, muito possível. A imagem seria essa. Fizemos uma coisa que me parece interessante, é que aquelas estruturas do teatro que se voltam para a água, nós debruçamos já no mar, os pilares estão dentro da água do mar. Os navios passam aí, como vocês veem, essa pequena coisa colorida à esquerda é um navio. E esse espetáculo é muito interessante do ponto de vista mesmo da atmosfera, do clima desse lugar, de caráter museológico do ponto de vista da educação da própria cidade, ao assumir a consciência dos trabalhos do mar, que é o cotidiano, a vida dessa cidade, cujos trabalhos, inclusive, não tem horário. O navio atraca às 2 da manhã e etc. Está relacionado o tempo do trabalho marítimo ao universo, não à hora local. Portanto, o Porto é uma cidade que não dorme. Ali se vê os pilares do teatro dentro d'água. Essa maquete, a fotografia não está invertida, o teatro está à direita, e não é, porque nós mudamos o projeto e a coisa ficou igual, só com o teatro em primeiro lugar de quem da cidade se dirige a esse recinto. A estrutura do museu, as duas paredes que são vigas, tem altura de 10, 15 metros, porque o pé direito do museu é muito grande, deve ser muito grande, espaçoso. Faz com que essa viga, então, singelamente, pode-se dizer, tanto que o cálculo resolve isso muito bem, tendo 150 metros no edifício, é possível fazer 25 de balanço, 2 vãos de 50 e 25 de balanço, ou seja,
o edifício que já está em construção, de fato possui 6 pilares, 3 de cada lado. É muito agradável, surpreendente e um tanto quanto flutuante. Bem, nós fazemos essas maquetes de modo expedito já com cálculo, com engenheiros e um pré-cálculo para saber o tamanho das coisas, e a partir daí é que se vai para computadores, etc., para passar isso para detalhes, como se pode imaginar, que são dispensáveis. É isso que eu queria mostrar. Eu não sei se estão cansados, mas tem mais um que eu esqueci. Posso mostrar mais um? Eu pensei que tivesse acabado o Museu de Portugal. Posso mostrar? Muito bem. Isso é Belém. Eu não sei se esse pontinho vermelho é visível. Esse aqui é o Centro Cultural do Gregote. Isso não é nada mais, nada menos do que o famoso convento dos Jerônimos. O atual Museu dos Coches. Essa é a ladeira da Ajuda, de uma importância enorme, com um porto fluvial aqui. O governo pede para atravessar essa ferrovia, essa linha férrea, os pedestres que vêm daqui como parte do museu. Essa é a parte tombada das casinhas velhas. O museu fica por aqui. Como nós fizemos esse estojo que guarda o tesouro para ser visitado, nitidamente uma coisa assim, ficava muito difícil para mim, eu queria dizer para nós, portanto, o que vocês acham? Se não fica difícil, lá pelas tantas, fechar isso, inaugurar-se corredores, portinhas para fazer administração e tal. Eu fiz então, propusemos que administração, restaurante, um auditório, ficasse num anexo, nesse enclave do terreno que ainda nos pertence. O que não nos pertence é isso aqui. E essa administração é ligada com o museu através de uma ponte que faz um pórtico, o que seria uma piazzetta, como dizem os italianos, interna, e como eu já falei, o museu é elevado. Aqui dá para ver, então, a passagem de pedestre, porque fizemos o seguinte: se a passagem é elegante, necessariamente a 4,50 metros para poder ultrapassar a via férrea, entretanto, o que não é elegante, o que é difícil, é a rampa de acesso para 4,50 metros. Fizemos a rampa de acesso com essa dificuldade. Imaginamos fazer a rampa de acesso dentro do edifício anexo, que está aqui, da administração, e esse é o pavilhão do museu e essa pontezinha que liga. Portanto, entra-se para o museu através desse pórtico para essa piazzetta interna, cujos fundos são as casinhas que já estão se transformando em restaurantes, em bares, e no fundo do quintal, então, que dá para dentro do museu, eles fazem cadeirinhas ao ar livre, livrarias. É uma associação muito interessante a um certo fraturamento da vida da cidade, da vida doméstica, e já um tanto essa monumentalidade dos grandes edifícios. E fizemos, como tudo isso é muito difícil, inclusive pela questão das águas de subsolo, todo esse terreno é ganhado de marinha, o rio Tejo encostava aqui na ladeira da Ajuda, a história mostra isso. Então, são terrenos ganhados do mar, onde a garagem subterrânea é praticamente absurda. Fizemos mais uma garagem para toda a região, ligada pela passarela, para 400 automóveis ou 500, e cujo teto, inclusive, torna-se horizontal, porque essa garagem é feita com uma rampa contínua, com 1,8%, muito confortável. E esse grande salão horizontal na cobertura, com os navios, como sabe-se hoje, esses grandes navios de turistas, etc., passando logo aqui, é um lugar espetacular para bailes, festas, talvez o Réveillon mais interessante da Península Ibérica. Isso você vê que nós somos muito modestos. Agora, o objeto de exposição desse museu são esses que estão aí, coisas notáveis. Nós fizemos, como sempre, uma maquete de estudos,
onde aparece o falado anexo aqui, a ladeira da Ajuda, a rua do Junqueira está aqui. Esta aqui se desenvolve a rampa da passarela que vai lá, isso aqui é o trem. Eu fiz uma maquete onde aparece o térreo, onde há uma grande oficina, e os cortes vão lá, um elevador, e o edifício é feito por 2 paredes, a estrutura é metálica revestida, com 2 salões de 20 por 150 e um salão a título de espinha dorsal para contraventamento da própria estrutura de 10 metros, que recebe da oficina um elevador para fazer a manutenção diária dos objetos que estão expostos. E aqui, lá atrás, lá embaixo, você passa por esse pórtico, estaciona os ônibus e turistas. Isso aqui é aberto e só há um pavilhão de cristal com os famosos elevadores de 75 passageiros cada um, que saem para lá e recebem os outros que já visitaram aqui. Esses 2 salões se comunicam pelas cabeças, onde há instalação sanitária, etc. E esse miolo, portanto, é um miolo de apoio de toda a estrutura. Da administração, que fica no alto, sai uma passagem ponte, e a administração pode percorrer o museu inteiro por cima, uma vez que também esses salões têm 10 metros de altura, e essa passagem entra a 5 metros do piso do museu, o que é muito interessante. Esses quadradinhos são cadeirinhas ao ar livre, porque na cabeça da oficina que está embaixo existe a cantina com as cadeiras ao ar livre. Isso tem, portanto, 50 por 150 e isso 50 por 50 aberto assim como está aí. Isso foi desenvolvido, essa é a mesma maquete de estudos, depois ficou assim. Esse é o anexo, aqui à direita e lá, e a passagem ali, eu acho que está dando para entender. Essa é a praça interna. Bom, as paredes do museu têm essa altura que eu já disse, 10 metros, 12 metros, de novo, aceitam vãos, balanços de 25, 50, 50, repete mais ou menos aquela estrutura. Mas as vigas centrais do pavilhão de 10 metros têm os pilares diferentes, que faz um jogo no chão muito interessante. É a partir desses modelos que se fazem os primeiros cálculos da dimensão exata das coisas e depois detalha-se tudo isso. Esse tipo de apresentação que está aí também é um objeto para aprovação de governo em alta instância, não de órgãos governamentais, aí precisa desenhar melhor. Mas o ministro que aprovaram tudo isso, e a coisa fica assim. Bem, eu acho que essas plantas não é para ver porque é meio cacete. Mas aí pode-se ver isso aqui. A estrutura dos pavilhões é assim e a estrutura do corpo central é assim. Outra coisa interessante que eu vou chamar a atenção, porque há muitos jovens aqui, é que esse corpo central, onde há o amparo da exposição, oficina, não exige, como aqui embaixo não exige da oficina, um pé direito como da área expositiva. Então esse rebaixo a céu aberto aloja todo o maquinário de climatização do museu de uma maneira muito simples de resolver, enfim, toda essa prebenda das instalações de climatização de um museu. Essa é uma maquete feita lá já. Bom, fazer essas coisas hoje. O pessoal tem feito essas imagens montadas assim, mas de um modo até que aparece as pessoas conhecidas aqui nessas figuras. Tem vários projetos que o pessoal do MPB, aí aparece você, é uma coisa incrível.
sem avisar. Aqui se vê os salões de exposições, a cota da administração no anexo. É a cota que permite entrar elevado sobre os salões. Há uma saída aqui para fora, como tudo é hermeticamente fechado. Só nessa varanda, que é fora do museu, você vê o térreo, que está a janela daí. E isso é tudo. Pessoal, eu queria dar uma notícia de que o IAB vai implantar um curso de filosofia, de estudos de arquitetura moderna e de arquitetura contemporânea. E estamos conquistando uma sede, e essa sede vai iniciar com um acervo que o professor está cedendo para a gente, o arquiteto Décio Tosi também, e ele nos doou uma maquete para esse nosso pequeno museu. Muito obrigado, meu professor. Professor, por favor. A palavra então estará aberta a perguntas. Provavelmente a Rita vai querer fazer a primeira pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Charles? Professor Paulo Mendes da Rocha? Alguém se habilita? Ninguém quer fazer uma perguntinha para ele? Por que ele trabalha com concreto aparente? Por que ele faz neoclássico? Por que ele não faz decoração? Por que ele não pede reserva técnica, pontuação? Ninguém quer fazer umas perguntas para ele? Eu só queria dar um recado. Tem um veículo, um Peugeot, placa DWD6274, lá fora, está com os vidros abertos. Professor, Paulo, eu vou perguntar. Posso perguntar, João? Professor, o senhor classifica a sua arquitetura como moderna, contemporânea? O senhor tem alguma preocupação com a questão conceitual do que seria a sua arquitetura por motivo didático, de estudo, alguma coisa assim? E o desenvolvimento dos seus trabalhos, a gente percebe que é um avanço sempre no sistema construtivo e na tecnologia aplicada nas suas construções. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Só para favor. Fala. Bem, eu espero, eu imagino que todos os queridos amigos notaram que não há nenhum avanço tecnológico propriamente, são estruturas, treliças metálicas, é tudo muito simples, eu não sei de nada que seja propriamente inovador. A grande graça que eu acho na arquitetura é justamente você poder exibir, que seja no seu conceito, é sempre discutível, mas no seu conceito, um certo êxito daquela mesma técnica, não é nada extraordinário. Porque senão, eu acho que o extraordinário não tem muito apelo, eu não sei. A ideia não é fazer nada extraordinário. Nesse museu, por exemplo, em Lisboa, é evidente que é fácil imaginar que eu estava muito apreensivo com o que fazer. Pensei muito. É que eu tive a convicção que devia fazer
um edifício que necessariamente é hermeticamente fechado e enorme, em bom português, porque estava no programa deles, que eu que inventei, são 70 costas, os costas têm 7 metros de comprimento. Vocês imaginam? Então eu tive que imaginar que salão podia, sem ser grotesco, exibir aqueles artefatos. Esse edifício seria grande e fechado, uma vez que tem que ser climatizado. Ora, nada pior para uma cidade, para um recinto como esse, com a frente do Tejo, o desembarque de vapores que atravessam o Tejo de lá para cá o dia inteiro, passageiros, turistas, que andam a pé, que é o Jerônimo, o Centro Cultural, a Rua da Junqueira, que é uma atração turística, o famoso lugar onde há os melhores pastéis de Belém, é ali do lado. Você encontra húngaros, ingleses, holandeses, comendo pastel de Belém. É um negócio meio besta, mas é bestamente atraente a cidade de Lisboa ali. Se você põe uma pedra dessa no chão, por que não levantar do chão? Aí começa. Rampa. Hoje há exigências um pouco escabrosas para a rampa, tem que ter 5% patamar, porque todo mundo é paraplégico, não tem mais nada. Você entra em contradição, porque como que eu vou levantar isso do chão, depois ninguém mais vai levantar. Não pode ser baixo, porque os costes têm que entrar lá de qualquer modo. Então se faz levantada do chão, é melhor que as oficinas sejam no chão. Entra o bicho no chão, arruma, sobe para lá para cima, não desce mais, a não ser um dado excepcional. Elevador, mas nós estamos falando de máquina. A invenção da roda, esses carros. Nós chamamos a força que usamos, a unidade de força que usamos, os motores, de cavalo motor. É moderno. É elevador, máquina por máquina. Não é verdade? Outra coisa, eu acho interessante você se forçar, como se faz talvez na literatura, eu imagino que o escritor, você vê que a coisa é mais simples, é crua. Foi ciúme e 4 facadas. A coisa deu-se assim. E você escreve um conto maravilhoso. Não adianta você querer dizer que foi das nuvens. Ora, são máquinas. O elevador é uma máquina. Porque você vai na oficina e o diabo do cara pega um macaco hidráulico e levanta o carro e troca o pneu. Agora o museu não pode ser feito com elevador. Discuti muito com a turma lá. Um museu que você só embarca de elevador. Agora, não é um elevador de um prédio de 20 andares, que para no 5º, no 8º, no 10º. Não, é uma coisa que sai daqui, para lá, desce aqui. É diferente o conceito. É uma máquina hidráulica, é muito bonito. Outra coisa é o sentido atual da museologia. Eu imagino que esses salões brancos, com projeções, se você afasta os cortes um pouco para lá, uma coisa excepcional. Você pode fazer o lançamento do novo carro, movido a energia solar, lá. Pode ser o lançamento do último Mitsubishi amanhã. É um museu que liga a questão desses trambolhos dourados às invenções humanas, a máquina, as viagens. Essas projeções que foram discutidas lá, projetar o quê? Eu estava já tão cansado com aquela conversa fiada, tudo que eu disse, projeta o Casanova com o Mastroianni. Todo o filme se passa numa viagem com Costa. Tudo isso abre a imaginação de quem visita aqui. Não é um mistério esses famosos cortes. É uma grande besteira, esses carros todos dourados, etc. Mas foi assim que se começou a viajar, a fazer o transporte urbano, etc, etc. A roda, os engenhos, etc. Então, essa questão da museologia passa a ser... Não é aquilo como eles querem. Eles mesmo não sabiam o que eles queriam. E o novo Museu dos Cortes. Aí está. A pergunta era altas técnicas, eu não sei o quê. Não tem nada disso, é muito simples. São treliças metálicas, de 10 metros de altura. Você faz ponte para passar trem por dentro. Esse negócio do vão de 50 metros não é nada. Porque com essa estrutura você faz vão de quilômetros, de 100 metros. Portanto, é muito simples, depois reverte, naturalmente, não fica bem. Esse museu
com muita perturbação visual. É para você contemplar essas carruagens. Inclusive, para dizer a verdade, eu me inspirei muito num catálogo muito bem feito que eles já têm do Museu dos Coches, cujo catálogo não põe fundo nenhum de composição. Os coches estão um por um, muito bem fotografados, em estúdio, não sei como é que fizeram, ou com fundo branco, para destacar os vermelhos, o ouro, etc. O museu vai ter assim, como se fosse um catálogo de coches. Ele é móvel, você pode empilhar para cá, exibir mais isso, conforme a data disso e daquilo, etc, etc. Parece que ficou bom, que foi aprovado e está em construção. O que eu não esperava que acontecesse na minha vida. Paulo, solicitaram para que você falasse um pouco a respeito sobre seus projetos de restauro. Bem, eu não gosto de fazer restauro. É uma coisa horrível, porque o que há de pior, no sentido lato da ideia de restauro, é que todo restauro, aquele objeto, o restauro disso ou daquilo, agora eu estou falando, isso ou aquilo que você deve restaurar está sempre envolvido por uma turma horrível, de quem cuida daquilo há 20 anos, associação não sei do quê. E se você espirra lá dentro, você acha que não pode. É uma coisa horrível. Você tinha que entrar tomando rapé. Há uma visão errática da conservação como se fosse necessário restaurar absolutamente o que era, o que é absurdo. Porque os edifícios são feitos por pessoas, inclusive por hábitos e cenários e cerimônias, não sendo mais nós, hoje, aquilo que eram os camaradas que fizeram aquilo naquela época. A ideia de restauro é fazer viver de novo para que se possa ver. É muito delicado, porque se viver de novo não pode parcelar. Você tem que continuar a ter uma bela notícia do que era aquilo, de uma forma, entretanto, que se adapte, seja museu, etc. Veja o caso, porque eu que fiz da Pinacoteca. Um edifício de tijolo aparente, como se diz, sem revestimento, aquele é barro, você passa a mão, sai poeira. Que hoje o museu se exige climatizado e não era, só esse tipo de transformação, uma circulação esdrúxula, e nós temos que ter um plano crítico também no seguinte sentido, que para nós, outra questão, o restauro entre nós é uma outra coisa do que nos países da Europa. Nós não temos nada de 5.000 anos feito em granito puro. É tudo meio podre de taipa, você vê a Bahia. É impossível restaurar Salvador. É impossível. Porque é precário, é taquara com barro. É para cair. Tomara que caia tudo. Não é tudo que é para restaurar. Paulo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu processo de concepção. A gente percebe que você usa muito a maquete, mas não é a maquete elaborada, quase como se fosse um esboço tridimensional, aí você amassa. É verdade, eu faço vai discutir, vai dobrando, e resultou, então, naquela oficina que você fez lá no Paraná. Fala-se um pouco dos jovens sobre esse processo de concepção. Bem, aqui eu queria ser um pouco rigoroso no seguinte: o projeto não sai, como nós dizemos, não se engendra fazendo aquelas maquetes. Que ninguém imagine que eu pego um pedacinho de papel e uma tesoura, começo a cortar, até que eu digo, oh, que belezinha. Não é nada disso. Uma vez visto com clareza o projeto, eu faço uma maquete, eu mesmo, para não chamar ninguém. Ninguém está vendo, é um trabalho solitário. Eu experimento em volume o que aquilo podia ser. Eu não faço maquete como essa que se faz para a turma ver. Sou eu que abaixo, olho ali, vejo as proporções, etc, etc. E faço sempre com uma variação nítida, o mais que eu possa,
de como aquilo pode ser construído. Aquilo já é uma viga que eu imagino, porque precisa um pé direito de 8 metros, então a viga tem 8 metros, mas uma viga de 8 metros, eu sei por experiência de 8 metros. Nós todos sabemos, se você põe 3% do vão, para começar um ensaio, vale. Portanto, se são 100 metros, se você põe 4 metros de altura, a viga vence aqui. Para peso próprio, depois põe sobrecarga. Então não fica muito diferente. Imediatamente, muita coisa, eu consulto, eu tenho colaboradores sistemáticos que calculam comigo, etc, etc. Muita coisa por telefone, estou fazendo não sei o que, você acha que posso fazer assim? Fica ótimo. É melhor pôr uma junta, não sei o que, etc, etc. Agora você vê, Portugal, as construções são submetidas a técnica, as normas técnicas exigem comportamento para terremoto. Você tem que fazer junta em tudo isso, etc. Eu não sou experto nisso, mas também já fiz aquele pavilhão do Brasil em Osaka. Não sei se vocês sabem que Osaka, o Japão todo, há terremotos e os edifícios têm que prever isso. Só que eu não sabia. A previsão é feita, eu não sabia do detalhe que eu vou contar. A previsão é feita para terremotos, quais possam ser 7 por dia em Osaka. Você não percebe, mas a construção percebe. Você percebe um ou outro, mas a média é 7 tremores por dia. Uma coisa terrível. Portanto, essas juntas do pilar, tudo isso, num certo sentido, criam aspectos até de caráter estético de beleza, como um capitel grego. É muito melhor um pilar que acaba num nó de ferro, deixa uma luz, porque o pilar tem 1,5 metros, vamos supor, de diâmetro, desses vão de 50. Mas a junta tem 40 por 40, e depois sai a caixa branca. É muito lindo tudo isso, porque é uma exibição da técnica. Né? Eu me lembro, eu acho que a construção é bonita quando você lê como ela foi feita. Você consegue perceber como foi feito. Eu me lembro, não sei se eu estou me estendendo muito, porque eu quero contar isso, que me aconteceu, me impressionou muito. Eu fiz um projeto nos anos 70 em Goiânia, para as instalações do Jockey Club, mas não tem nada a ver com cavalo. São as instalações sociais, piscina, salão de festa, não tem nada a ver com o que eles chamam praia, onde correm os cavalos. Um edifício urbano. E esse edifício tinha uns pilares também assim, com juntas de neoprene, então umas juntas que você vê de articulação, toda a ponte tem isso. E são feitas com um aparelho de apoio que se chama, que dá coisa, no caso, eram 1.200 toneladas por pilar, dá coisa de 60 por 60, com 10 centímetros de altura, preto como esse microfone, que é uma espécie de várias fatias, várias camadas de aço e elastômero. O aço e elastômero, a coisa fica como um fluido. Muito bem. Havia uns problemas lá com a obra já quase terminada e o calculista me convocaram para mais uma visita na obra, e como a questão envolvia ferragem para um anexo, uma coisa, isso tudo já estava lá, o calculista foi comigo e deu-se esse episódio que eu quero contar. Havia uma faculdade de engenharia, uma escola de engenharia em Goiânia, e o professor e o camarada, o engenheiro, muito simpático, ilustríssimo, que tomava conta da obra em Goiânia, era professor, convidou os estudantes para assistir aquela visita que vinha o calculista de São Paulo, etc. E em torno de um pilar, onde a junta ficava na altura da pista, nota, justamente, um estudante perguntou ao calculista que estava lá, mas que carga tem um pilar dele? E o calculista falou, você, estudante de engenharia, não devia perguntar isso. Você, com o olho, avalia que isso aí tem 50 por 50, você não é capaz de estimar? Ou então põe o palmo assim, ó. 50 por 50 são tantos centímetros quadrados, o concreto médio tem uma resistência de 200, 250
quilos por centímetro quadrado, isso aí faz as contas, tem 1.200 toneladas. Você lê na construção o que aquilo é. Isso é muito interessante e em toda a construção isso aparece se você prestar atenção, essa é a pura verdade. Outra coisa é o que, a questão de formação também, não tem escrúpulo, eu tive que cobrar isso das nossas escolas, uma formação mais consistente, que seja nos primeiros anos de arquitetura, eu imagino, do ponto de vista da cultura geral mesmo, eu não sei como dizer com outras palavras, para saber daquilo do que se trata, o que, por exemplo, por que diabos as pirâmides do Cairo são tão extraordinárias? Afinal de contas, alguém já se perguntou isso? Por que diabos aquela troço piramidal daquele jeito é tão extraordinário? Primeiro, porque não há nada igual, mesmo entre eles. Não há outros edifícios, é só aquelas pirâmides. Mas, eu cheguei à conclusão que o mais extraordinário é que hoje, principalmente, se vê, você constrói com máquinas, com gruas, com elevadores, betoneiras, sem máquina. E as pirâmides? Primeiro, por quê? Tem nada a ver com o faraó. Isso é pretexto. Fazer o túmulo do faraó só faltava essa. O que eles queriam é pôr uma pedra a 120 metros de altura naquelas planícies para dizer, estamos aqui. Catedrais, túmulos, são pretextos. Porque como você vai fazer isso? Pôr uma pedra a 120, 130 metros de altura. Só fazendo com que a construção seja a máquina da sua própria construção. O plano inclinado é uma das máquinas simples, chamada máquina simples, no primeiro capítulo da mecânica. Aquilo é a própria máquina da sua construção, o plano inclinado, que divide os esforços, etc. É só por isso que é uma maravilha. E a distribuição da carga na base ampla, na areia, cria uma fundação possível. Estou convencido. E como há, numa delas, que eu não sei dizer qual, de uma cave interna que tem uma coisa feita com uma técnica belíssima, uma fresta em linha reta, que num certo momento, lá de dentro, que é uma escuridão total, você vê uma estrela, se não me engano, da constelação da Ursa Maior, o que podia se dizer, nós arquitetos devíamos pensar que eu acho, não devíamos com sentido moral, não é isso. Seria bom, é estimulante pensar assim. Aquela pirâmide, mesmo aquela, já sonhava ser cristalina. Por isso que o outro, o Pei, fez a pirâmide de cristal lá no Louvre. Não é possível que seja por outra razão. Ele deve ter pensado isso. E como Napoleão andou por lá, aquilo chama-se Cours Napoleão, aquela praça interna do Louvre, de 200 por 80. Na frente o arco Napoleão, o Egito, a pirâmide, cristalina, tá. Tem certeza. Portanto, não é uma inspiração, é uma novela que você engendra de um modo plausível, que não seja uma fantasia exacerbada. Porque plano inclinado é plano inclinado. O primeiro capítulo da mecânica chama-se máquina simples. Uma delas é a alavanca, o outro é o plano inclinado. Todos nós estudamos isso no ginásio. Não há fantasia nenhuma. É só você dirigir a sua cabeça para esse lado, em vez de pensar que a pirâmide atrai os raios e põe uma pirâmidezinha em cima da mesa. Isso é que é besteira. Vieram algumas perguntas lá do pessoal na outra área que está vendo a gente pelo telão. Então, só para descontrair, veio uma pergunta de lá. E aí, essa pergunta é a seguinte: o senhor foi um bom aluno na faculdade? Acho que não. Acho que não. Não sei, eu penso que não, porque você nunca deve ser bom aluno, acho que
O que quer dizer ser bom aluno? Quando um professor diz aqui ele dá um bom aluno, a não ser que seja mentira, é ruim, é mau sinal, não sei. Mas eu era bom aluno, provavelmente eu estava muito interessado, nunca fiz aquilo assim, como quem está levando na brincadeira. Eu levava muito a sério, mas todo aluno é bom aluno, ninguém tem coragem de ficar 5 anos numa escola sem prestar atenção, sem estudar. Professor, Bom, Bom, agora, eu acho que as escolas deviam botar todo mundo no pau, não deixar passar. Hoje em dia, todo mundo que entra sai, não é verdade? Eu vou contar uma história para vocês que eu gosto muito, que é verdadeira. Um almirante me contou isso. A Escola Naval no Rio de Janeiro, desculpa, eu vou contar. Tem muita pergunta? professor, Mas eu tenho que contar de fica à tudo. vontade. Não, eu lembrei, eu gosto tanto dessa história que eu vou contar. A Escola Naval no Rio de Janeiro, que é uma coisa muito séria, nessa época, não era lá na ilha de Beligagnon, onde está hoje. Era na Ilha das Enxadas, uma outra ilha lá dentro da Baía de Guanabara. A ilha inteira, aquilo era da Marinha. Naturalmente havia uma parte construída, o resto era matagal, etc. Havia alguns moradores lá, todos serviam a Marinha, claro. E houve a seguinte história que esse almirante me contou. Uma reunião de alto nível da parte dirigente, só tinha um almirante. 4, 5 almirantes e um, que era o diretor, como eu estou aqui na mesa. E eles estavam discutindo não sei o quê, e esse almirante, que era muito conhecido, agora que não me lembro, almirante Susequim, se não me engano, estava olhando pela janela, distraído. E um deles, colega, falou assim: almirante, por favor, o senhor não está nem prestando atenção, o senhor está olhando o quê? Eles eram todos colegas e amigos. O almirante falou assim: não, foi bom que você... Eu estava preocupado que eu estou vendo lá, tem uma porteira lá, está aberta e está entrando um burro. Eu tenho medo que se ele entrar, pode sair o almirante. E acabou. Pode ser que as coisas pudessem ser mais rigorosas, porque não se trata de saber fazer projeto, tem que saber pensar. Se o camarada não está... Por outro lado, um arquiteto hoje numa cidade pode ser jardineiro, pode ser desenhista de etc. Nem todo mundo tem que sair fazendo cidades, edifícios. Se bem que eu acho que é tudo a mesma coisa. Desenhar uma cadeira eu acho mais difícil do que desenhar um prédio. professor, eu vou emendar uma pergunta na outra aqui. Como o senhor definiria a arquitetura contemporânea mundial e quais os rumos da arquitetura paulista? E emendando a sua visão sobre a questão caótica do trânsito em São Paulo. Há soluções? Outras cidades estão seguindo para o rumo de São Paulo? Quem responder essa pergunta está eleito, no mínimo, prefeito. É muito ampla. Mas quanto aos rumos da arquitetura, grosso modo, eu poderia dizer que ela está muito centrada no edifício como fato isolado. Acho que a questão da cidade está pouco discutida, devia ser mais seriamente discutida hoje, principalmente quando se inaugura uma revisão crítica do colonialismo, e temos toda a América Latina, toda a África, para refletirmos juntos o futuro de tudo isso, né? O mundo dos homens. Eu acho que a questão da cidade, tenho certeza que vai aparecer cada vez com mais ênfase. Já apareceu, sem dúvida, mas ainda não como eu gostaria de ver a questão central da arquitetura. E pegando esse gancho, professor, o governo instituiu a Constituição de 88 2 parágrafos tratando de cidade. Né? Foi um avanço, mas apenas 2 artiguinhos lá. Temos os planos diretores aí, obrigação agora legal, todas as cidades têm os seus planos. A gente tem percebido uma grande confusão entre diretrizes para o desenvolvimento e lei de uso e ocupação do solo. Né? O que parece uma feita para os empreendedores e a outra feita como apenas um plano, alguns inexequíveis. Eu lembro de um comentário do professor Fábio Vilaça, de um dos planos de São Paulo, tinha 8 volumes que nem caminhão carregava os 8 volumes para fazer qualquer leitura daquilo. Em função até dos seus projetos,
Essas legislações têm atrapalhado? Bem, você me chamou de professor, eu não tenho coragem de responder, porque eu não vou responder como professor de coisa nenhuma. Mas o que eu tenho impressão é que virou uma profissão fazer planos, e se encomenda um plano, tem que produzir um plano, seja qual for, contanto que seja um plano. Não é bem assim. O planejamento tem que partir, eu tenho impressão, das suas bases, há de haver um planejamento nacional, não pode ser definitivo, ele deve ser sempre revisto paulatinamente, e que lança as condições primeiro, as questões primeiro, indiscutivelmente fundamentais. A rede portuária, a sua interligação ferroviária, a expansão das cidades médias e pequenas para aliviar essa corrida que é inteligente de qualquer modo, para a grande cidade inteligente, porque revela a decisão da população de se urbanizar. Você podia dizer, eu já disse isso, você até comentou comigo, que achou interessante uma observação desse tipo, que as favelas são, entretanto, uma das manifestações mais nítidas da inteligência urbanística do povo brasileiro. Ele quer ir para a cidade, custa o que custar. Nem que tenha que carregar lata nas costas, tijolo e material de demolição e fazer com a mão as suas casas, invadindo terrenos que ninguém quer, que são os terrenos de pirambeira, de piques, etc. É uma manifestação da nossa conivência com a miséria do povo, que precisamos deles ali perto. Copacabana, Leblon e Ipanema não existiam sem copeiras, cozinheiras, babá, guarda de noturna, etc., que estão todos ali do lado da favela. É uma espécie de senzala consentida, camuflada, e agora que as favelas, não sei o quê. As favelas sempre foram muito benquistas. Hoje já degenera a questão de droga, não é isso que eu quero dizer. É morar daquela maneira no coração da cidade. E foi consentido absolutamente, porque é indispensável aquela massa trabalhadora e ninguém queria fazer a casa dele. Porque é uma das infâmias que existe entre nós, arquitetos, digamos, para nós vermos, não que exista entre nós, o que nós vemos como infâmia, é a ideia de casa popular. Olha, como que uma casa pode ser popular? Casa é casa. Você não pode fazer uma água popular, é mais ou menos potável. Se você abrir a torneira, tem que fornecer. Você não pode fornecer uma rede de esgoto. Você pode não fornecer rede de esgoto, eis a favela. Mas se você vai construir, tem que pôr rede de esgoto. Você não pode fornecer na casa popular um quilowatt popular. Dá uma luzinha meia mambembe. Não existe isso. O padrão casa hoje é um só. Você não consegue fazer uma casa de luxo. Você não pode fazer um fogão que você liga e diz: você viu a cor dessa chama? É um rosa choque. Fogo de gás é fogo de gás. Se tiver rede de gás, você vai fazer casa com lenha na cidade. Você não pode fazer casa sem transporte na porta. Não tem sentido você fazer casa no mato, porque é popular. Não é cidade. A casa urbana tem um padrão que não há dois padrões. Você não pode deitar para dormir de modo popular. Não é possível, a não ser no meio da rua, sem casa. Mas se você deitar numa cama e se cobrir e adormecer, você não pode ver uma criança dormindo de modo popular. Não existe. Não existe fome de luxo e fome popular. Uma coisa são ideologias esdrúxulas. Outra coisa é o bom senso que diz: é verdade, temos que lutar contra isso. Não faz sentido. Nós somos muito conformistas. Você vê, se você derruba uma árvore, vai para a cadeia, porque nós defendemos o verde. Eu disse hoje isso numa entrevista. Mas todo mundo permite que você corte em fatias, como se fosse uma picanha, montanhas de granito, como se fosse cortar o pão de açúcar para fazer latrina, fazer revestimento de piso de banheiro.
Quando uma árvore você substitui, repõe em 10, 15 anos, 50 se você quiser uma grande árvore, e um maciço granítico leva 5 milhões de anos para se formar, se é que vai se formar, vão se formar outros. E você permite que corte aquilo em fatias, vê porque dá lucro desmantelar os maciços graníticos do nosso território, quando hoje as indústrias fazem de material sintético, o piso que você quiser. Então reveste esse edifício inteiro de granito para dizer que não é popular. E vende-se apartamentos de 50, 60 metros quadrados com 3 dormitórios, que é uma coisa ridícula. Faz banheiro de 1,20 m por 2,10 m. Acho que isso é grande. Uma coisa estúpida. Portanto, eu acho que a grande questão da arquitetura, a questão, não é grande nem pequena, a questão da arquitetura, do urbanismo e da construção da cidade é eminentemente uma questão política, do ponto de vista intelectual, não é do ponto de vista de fazer marcha na rua, nada disso. É pôr a universidade na rua como quem fala de um saber, por experiência atual de toda a humanidade. Pessoal, Senão não acaba esse negócio. só uma pergunta agora. Agora eu vou falar, arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Estamos aí numa discussão iminente da saída dos arquitetos do sistema Confea-CREA e criando o nosso Conselho de Arquitetos. Qual a sua opinião sobre isso? Bem, eu não sou muito, como é que se diz, institucional para essas coisas, não sei como é que deve se fazer. De qualquer maneira, eu acho que a comunidade dos arquitetos pode ser perfeitamente hoje já independente do que se chamou numa certa ocasião, inclusive do ponto de vista histórico, muito significativo entre nós. Eu sempre achei bastante comovente a ideia de engenharia, arquitetura e agronomia, muito interessante a ocupação do território, da agricultura, foi o começo de toda a cidade, tudo isso. Mas, hoje em dia, já se podia imaginar a questão da arquitetura e do urbanismo com a sua total independência em relação a tudo isso. Alguma outra pergunta? Alguém gostaria de se manifestar mais? Eu acho que a gente podia encerrar, né, professor? Muito boa ideia. Boa noite.